que a gente vive num mundo que está cada vez mais rápido e que a gente vive correndo atrás do relógio, brigando com os minutos, cumprindo agendas pesadas e tendo às vezes que olhar para si próprio e falar eu não dou conta, isso é fato, não tem como a gente fugir. O mundo está cada vez mais acelerado, as informações estão cada vez mais disponíveis e intensas, mas a gente, como ser humano, como máquina, a gente não tem que parar? Será que a gente consegue dar conta de tudo? Será que a gente tem que dar break para poder, de verdade, equilibrar as coisas? Vem comigo que esse é o próximo capítulo do episódio Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Antropofágico e Canibal. Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje nós vamos falar de férias. É necessário? Não é necessário? É polêmico isso, né? Porque se a gente não tirar férias, o corpo falece. Se a gente tirar férias, pode ser dispensável, será? No mundo corporativo ou no mundo do empreendedorismo, a gente é dispensável ou não é dispensável? Mas antes de mais nada, um oi aqui para os meus amigos. Raul. Fazia tempo que eu não ouvi. Que estão nessa jornada junto comigo. Tudo bem, Julião? Joia, Pailão. Tudo bem, Dan? Tudo jóia, querido. Maravilha. E aí? Tirar férias é uma coisa necessária ou ela pode ser jogada de lado e esperar um pouco? Não, assim, descanso todo mundo precisa, né? Eu acho que férias lógico que é um descanso prolongado, mas a questão nem é essa, né? O que eu acho que é interessante nessa discussão é o seguinte: eu já vi muita gente falando, não tiro férias há 3 anos, há 5 anos que eu não tiro férias. E parece que tem um certo orgulho nessa afirmação, do tipo, olha como eu trabalho, ou um orgulho ou um certo vitimismo também, né? Do tipo, nossa, eu estou trabalhando tanto que eu não consigo tirar. É uma mistura dos dois mesmo. Parece ser uma mistura dos dois. Isso que eu acho que me preocupa, né? Tipo, como que a pessoa pode se orgulhar, ou como que ela não se planejou, como que ela não se organizou, ou, eu não sei, parece que tem uma coisa esquisita nessa frase de não tiro férias há tantos anos, no sentido de, olha, isso tem um lado bom. É perigoso isso aí, esquisito. Né? Eu vou meter o pé na porta, então, porque eu quando eu trabalhei na Diageo, e eu já contei essa história, né? Foi onde eu conheci o Pailu e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio em Portugal, expatriado pela Diageo. E o Pailu até me visitou lá, né? Enquanto eu estava lá e tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção ali era a forma como eles entendiam esse processo de tirar ou não tirar férias. E onde eu quero chegar com isso é o seguinte: para eles, e foi isso que eu senti lá, alguém que marca suas férias e não consegue sair de férias, adia suas férias porque está com muito trabalho, ou que não consegue sequer planejar quando vai ser, é considerado uma pessoa razoavelmente incompetente. Diferente da nossa cultura aqui, eu tive lá em 2001, mais de 20 anos atrás e tal, mas já tinha uma cultura aqui no Brasil, no mercado corporativo, especialmente no mercado corporativo, que essa coisa do sair de férias ou não sair de férias era visto como um sacrifício, como alguém comprometido. Tinha um pouco a ver também com a história de sair tarde do trabalho. Eu lembro da piadinha que reinava nessa época. O sujeito saía às 6 horas da tarde do escritório, sempre alguém cutucava: o que aconteceu? Tá desmotivado? Né? Pô, porque como assim a caneta caiu às 6 da tarde e tal? E lá era o contrário. Eu que, por exemplo, fui para lá, ainda não era casado, não tinha filhos, então eu tinha muito tempo disponível. Às vezes eu ficava até 8 horas da noite, até porque eu queria aprender um pouco sobre a cultura, sobre o mercado. Num primeiro momento, eu senti que foi meio esquisito, assim, do tipo, pô, o que acontece? Será que a gente trouxe o cara errado, né? O cara fica tanto tempo aí trabalhando. E não sair de férias era um troço muito esquisito ao quadrado. Porque é um sinal de incompetência. Como é que você não se organizou? Como é que você não se planejou? Se você fez tudo que você tinha, né, programado, você sai de férias numa boa. Até porque no hemisfério norte tem a questão de que o verão ele é mais específico ali, né? Nos meses de agosto, Sim. Final de julho, agosto,
metade de setembro. Se você não aproveitar esse período, o resto do ano, em alguns países é muito frio e tal. Mas mais do que isso, me chamou a atenção essa leitura de incompetência por não conseguir sair de férias. Legal, mas é uma cultura da Europa, certo? Certo. Vindo agora para o Brasil, será que procede da mesma forma? Acho que esse é o ponto de interrogação. Eu presenciei já algumas vezes na vida o corporativismo, né? As pessoas se doam até mais do que precisa, e tem essa coisa do um proteger ao outro na questão do tipo, quem entrega mais? Né? Olha, essa é uma posição que, se você bobear, tem muita gente querendo ela. Né? Então você vai sair de férias por muito tempo, quem é que vai garantir essa mesma produtividade? Né? Quem é que vai garantir que nenhum prato caia na sua ausência? Então existe uma pressão, mesmo que informal, de você não se ausentar por muito tempo. Eu acho que você está sendo sutil quando você fala uma pressão informal. Assim, você trabalhou muitos anos diretamente no mundo corporativo, eu também trabalhei, mas há muitos anos eu estou do outro lado do balcão como consultor. Eu, em muitos contextos, mais do que eu acho que deveria acontecer, não é informal não, cara. É uma coisa meio do tipo, até provocaçãozinha, tipo, tá tirando férias de novo? Em alguns lugares é permitido, né, que você fragmente as férias. Não sei, não me recordo muito, mas acho que antigamente era mais comum que o cara tirasse ou 20 dias ou 30, mas tirasse tudo de uma vez, né? Aí eu presenciei férias de 10 dias, três férias de 10 dias. Isso, hoje está fragmentando mais, né? E eu vejo muitas vezes essa cutucada. O cara, por exemplo, se programou para tirar, sei lá, 10 dias em março, porque é o aniversário do filho, ele vai viajar. 10 dias em julho e mais 10 dias, sei lá, vai em dezembro. E aí, alguém vai lá e dá uma cutucada. Tipo, pô, de novo você vai sair de férias? É que é um de novo desqualificando. É um de novo provocando. Como quem diz, você é um folgado. Você é uma folgada. Então, eu acho que você foi sutil quando você falou que é meio informal. Eu acho que às vezes é até meio maldoso esse contexto. O ponto aqui é que férias não é só um recesso de distância do trabalho. É uma oxigenação para sua cabeça, é ver novos horizontes, é se inspirar em outras coisas para poder voltar bem. Porque o ser humano é assim, se ele não estiver bem consigo próprio, na mente e no corpo, ele não produz, né? Então acho que é um erro, às vezes, o mundo corporativo, né, generalizando aqui, cobrar que, olha, tem que sair o mínimo. Se você puder sair 15 dias e vender 15, ou sair só 10 e vender 20, ou vender tudo, né, formalidade, né, e tira férias no segundo ano, não é bom. Não é bom para o ser humano, não é bom para o negócio, não é bom para ambas as partes. Né? Então, acho que o incutir isso na cultura, que as férias é parte do que você não deveria sempre pedir, né? Ou seja, o quanto você está vestindo a camisa, o quanto você está se entregando, o quanto você está se doando, não tem nada a ver com as férias. Né? Você pode muito bem se doar e fazer uma boa performance e tirando 30 dias de férias. Né? Por que as pessoas tiram 30 dias de férias? Porque só tem 30. Porque deveriam tirar até mais. Mas é difícil você conciliar, às vezes, o bom senso com a má vontade, às vezes, de utilizar os descansos, utilizar dos subterfúgios que existe de você, às vezes, se ausentar e não ser descontado, né? No caso de algumas classes, em prol de não produzir. Né? Então, a empresa se protege com a questão da produtividade e do lucro. Né? E o ser humano, às vezes, entende que a empresa não está a favor dela, então ele luta contra, que é um erro. Né? Então, acho que tem que ter um ponto de equilíbrio de novo nessa história das nossas conversas, mas que para mim férias é uma coisa fundamental. Quando a gente é muito jovem, eu vivi isso na pele, eu às vezes pensava assim, puta, posso abrir mão dessas férias porque eu não estou precisando descansar. Sou super novo, tô cheio de gás, tô cheio de energia aqui, não preciso, eu prefiro vender minhas férias, juntar um dinheiro adicional e comprar um bem ou investir num negócio. É uma estratégia. Né? E não preciso sair de férias. E às vezes, na outra ponta, você via a empresa falar, não, beleza, quer vender, eu compro. Tá tudo certo. Né? Então é uma relação que naquele primeiro momento tá tudo bem. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que você vai perdendo algumas coisas na questão física, né? Até psíquica.
E você vê que as férias é um negócio assim que, puta, cara, não posso abrir mão por dinheiro nenhum. Nem se a empresa me pagasse o dobro para eu continuar trabalhando e abrir mão desse descanso. Mas a liderança da empresa devia ser, Pailu, a primeira a não querer comprar esses dias. Vou explicar a minha ótica pelo seguinte contexto. Imagina que você gosta de um determinado café. Você e o Júlio gostam de tomar um café lá num lugar. Aí um dia você vai nesse mesmo lugar e o dono da cafeteria fala assim: ô Julião, sabe aquela xícara de café que você adora tomar que custa R$5? Você toparia pagar R$6 por ela, mas o café hoje está um pouco pior? Você fala, ué, por quê? Não, porque o café de ontem está passado. Você topa pagar R$6? Parece uma coisa meio ilógica. Pô, mas você está querendo me vender um café que está passado, mais caro do que o café fresquinho? Então, para mim, quando às vezes, de novo, a gente precisa tomar cuidado para não generalizar, mas muitas situações, você comprar as férias de um funcionário que está cansado, que está precisando oxigenar, e você ainda vai pagar mais, porque quando você paga, legislação, vamos pensar que é a empresa, né? Quando ela paga para o indivíduo trabalhar nas férias, ela paga um adicional. Mas ela vai pagar um adicional por um cara que vai trabalhar cansado. Para mim é como se você estivesse pagando mais caro por uma xícara de café passado. Não tem lógica. Então, mas aí vai dar... Eu acho que tem casos e casos também, né? Porque, eventualmente, a pessoa... O exemplo que você deu, você fala, não, quando eu era jovem, mas pô, é bem diferente você falar, não, eu não preciso desses... Estou sobrando 10 dias ali, né, de férias. E você fala, cara, eu tô com energia, tô com vontade, não preciso desses 10 dias e continuar trabalhando. E você é jovem, você tem menos dinheiro também, você está precisando daquele dinheiro e prefere aproveitar aquilo, do que agora, com filhos, você precisa de mais tempo em casa, quer gastar diferente. Então, assim, eu acho que vai dar responsabilidade de quem está tirando essas férias também para poder decidir, né? Pô, cara, eu preciso dessas férias. Não preciso de 30, preciso de 40 dias de férias. Então, assim, deixa eu faltar aqui mais um tempo, porque eu preciso de mais tempo. Mas esse jovem também não precisa sair, agora eu vou provocar, porque eu acho que tem um ponto interessante. Esse jovem também não precisa sair do ambiente corporativo, seja ele qual for, um escritório de arquitetura, uma consultoria, uma indústria, para ele também ganhar outro repertório e voltar mais criativo? Porque também, se eu acredito que fisicamente ele até pode estar disponível, porque é jovem, tem mais energia, será que também não é uma ilusão achar que mantê-lo ali vai garantir que ele vai produzir bem? Não é importante que ele se oxigene? Eu vou pegar a expressão que o Pailu falou. Cara, mesmo que você não vá viajar, às vezes ele não tem dinheiro para viajar. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente normalmente tem um pouco menos de dinheiro. Mas não importa, vai para a praia, vai dar uma volta, vai no parque, mas vai ver outras coisas para oxigenar suas ideias. Não é garantia, ou pelo menos se não é garantia, não é uma maior chance de receber na volta dessas férias um funcionário com melhores ideias? A liderança não devia estar atenta a isso também? Olha, eu acho que tem um pouco dos dois. É porque a gente tende a confiar muito nos governos, nas empresas e achar que eles que estão mandando, eles que estão definindo as nossas decisões ali. Ah, não, eu não tiro férias porque minha empresa não deixa eu tirar férias. Cara, assim, você tem decisões, cara. Você pode continuar nessa empresa ou não. Você pode, se é uma empresa que não te deixa tirar férias, talvez você não esteja no lugar certo. Ou às vezes tem um vitimismo do tipo, pô, você nunca pediu para tirar férias. Você simplesmente foi ficando lá e nunca, sei lá, acabou sendo levado por aquilo, mas assim, se você precisasse, você poderia ter tirado também. Então, assim, eu estou querendo colocar a responsabilidade dos dois lados também. Você colocar toda a culpa na empresa, né? Tipo, não, mas a liderança deveria ter feito isso. Tá ok, mas eu acho que a pessoa que ela está precisando tirar as férias, ela deveria também sinalizar e falar, não, eu preciso tirar férias. Né? Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois. Lógico, a liderança, ela é fundamental em qualquer empresa. Né? E, assim, eu acho que enxergar essa dinâmica toda e falar, cara, eu preciso que minha equipe ela tenha um tempo de descanso e vou garantir que isso funcione. Sim, eu acho que tem essa responsabilidade da liderança. Mas também não é só a liderança que vai decidir se você está cansado ou não. Tá? Se você precisa de novos horizontes ou não. Ou o que você vai fazer com as suas férias também. Né? De repente você fica nas férias em casa sem fazer nada. Verdade. Talvez não seja aquele tempo de descanso que você precisava. Né? Falar em liderança, Júlio, é um papel importante, né? Porque se o líder não consegue perceber como é que está a saúde mental e física dos seus liderados, ele pode até, num primeiro momento, falar, não tem que tirar férias, ou tem que tirar o mínimo de férias, porque a gente tem performance para entregar, a gente tem uma produtividade aqui, tem uma meta de curto prazo para entregar, e cada pessoa importa. Legal, né? É um olhar.
Só que, às vezes, as pessoas abrem mão desse descanso, abrem mão dessa oxigenação para poder voltar melhor e insiste trabalhando cansado. O que acontece? Naquela ponta, talvez, do olhar, estou entregando o objetivo, estou na alta performance, está bem. Só que depois, no médio e longo prazo, o cara começa a dar mais custos para a empresa. Seja ela do empreendedor, seja ela do mundo corporativo, né? Porque ele fica doente, ele vai ao médico, ele precisa de descanso, ou ele pega as gripes e fica sem condições de trabalhar. E aí acaba ficando 2 dias, 3 dias. Com a frequência, no fim do dia, você vai olhar depois de 1 ano e você fala assim, deveria ter sido muito melhor se ele pegasse 30 dias de descanso e voltasse rejuvenescido. Né? Mas não, eu insisti que ele trabalhasse o ano inteiro sem férias e ele ficou doente várias vezes. Olha só. E é um prejuízo, na verdade, porque quando você tem um colaborador que não está bem de saúde, são 2 problemas, né? Além de ele não entregar o dele, todo o resto do time fica preocupado. Sim. Né? Tira o foco. Exato. E aí a performance naturalmente cai. Então, olha a importância de você encontrar balanço, né? Tem mais uma coisa também que é a parte da formação da cultura organizacional. Então, legal a gente abrir essas variáveis, né? Então, você é líder de um indivíduo que é mais jovem de idade mesmo, né? Cronologia e fisicamente tá cheio de energia e não sente necessidade de sair de férias e não, eu vendo minhas férias e tal. Eu entendo que do lado do líder, isso pode até ser conveniente. Poxa, bacana ele querer ficar aqui porque eu preciso de gente produzindo, às vezes estou com os headcounts, né, com as posições já contadinhas, e ele é jovem, está dizendo que não tem necessidade de sair de férias, que nem tem para onde ir. Beleza. Aí eu sou conivente com isso e digo, não, tudo bem, então você quer ficar, fica, vende as suas férias. Pois é, mas o time não é feito, na maioria das vezes, só de pessoas jovens, e mesmo que só tenham jovens de idade, nem todos têm o mesmo nível de energia. Quando eu começo a permitir, como líder, como dono da empresa, como gestor, que uma pessoa faça isso, 2, eu começo a criar um contexto organizacional, cultural, que pode começar a jogar uma pressão sobre os outros. Tá, e aquele outro cara que precisa sair de férias? Aí a gente cai naquela história do, poxa, aquele ali vai sair e esse não vai. Então, mas é porque aquele ali precisa. Então, esse aqui não precisa. Tá, mas qual é a cultura organizacional? A cultura organizacional é preventiva ou ela é reativa? Não, respeita o perfil de cada um. Claro, acho lindo esse discurso, vamos respeitar o perfil de cada um. Mas no final das contas, a cultura vai se estabelecendo. Então, se a cultura é uma cultura de reação ao problema, a gente realmente vai olhar para o indivíduo e só vai mandar ele sair de férias quando ele estiver destruído. E aquele que quer sair de férias? Aquele sai de férias, mas ele sai meio que assim, poxa, um saiu, o outro não saiu. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho que tipo de cultura a gente está propiciando. Talvez aquele garoto ou garota jovem, cheio de energia e que não quer sair de férias, porque inclusive quer vender as suas férias para ganhar um dinheirinho, precise sair de férias, mesmo que ele não tenha uma necessidade física disso, para garantir que a cultura organizacional respeite a prevenção. Muitas vezes eu pego líderes, sejam diretores de empresa ou donos dos seus próprios negócios, que, não, se o cara quer vender as férias dele, por mim tudo bem. Eu falo para ele, é mesmo? Você faz a manutenção do seu carro? Você leva o seu carro para fazer a manutenção dos 10 mil, 20 mil, 30 mil? Você espera que o pneu do seu carro esteja completamente desgastado ou você troca ele um pouco antes dele começar a patinar? Você espera que o teu carro, ao pisar no freio, não responda ou você troca ele já próximo do período de segurança? Ué, se você faz a manutenção e faz a prevenção de uma coisa, por que você não vai fazer isso com as suas pessoas? Então, eu acho que a gente está falando de um tema aqui que talvez não tenha realmente uma regra absolutamente clara, como não tem quase nada na vida. Conversas equilibradas, a gente vai aprendendo a se movimentar. Mas o que eu acho neste sentido é que nós vivemos hoje uma situação de desequilíbrio. A gente tem muito menos atenção, a gente dá pouca atenção para a necessidade de descanso comparada à atenção que a gente dá para o sujeito que se supera, que fica aqui mesmo sem tirar 2 anos de férias. Poxa, gente, quando um sujeito fala assim, eu saí de férias esse ano, como eu ouvi agora, na metade do ano, algumas pessoas falaram, esse ano eu consegui tirar férias, porque fazia 3 anos que eu não saía de férias. Sério? Isso não é bom.
Como se fosse um mérito, né? Como se fosse Isso. Começa a achar que é um mérito ficar 3 anos sem sair de férias. Não, não é bom. Quem era o teu líder que não deixou você sair de férias e não foi, inclusive, enfático em dizer você precisa sair de férias? Bom, às vezes o que acontece é que nós somos os líderes de nós mesmos, né? Pailu hoje é empreendedor, você é empreendedor, eu sou empreendedor. Pois bem, e a autorresponsabilidade que a gente tem? De dizer, eu preciso sair de férias porque eu preciso descansar, até para dar o exemplo para as outras pessoas. E até então a gente só está falando o lado do empreendedor, o lado da liderança, né? Mas tem um lado do colaborador também que se sabota, sabia? Às vezes ele sai de férias porque a empresa exige, está dentro da regra, está dentro da lei e tem que sair de férias. E o cara sai de férias e fica mandando mensagem, e fica ligando, e fica dando dica para quem ficou no lugar, ou, enfim, para o business como um todo. Às vezes tem gente que é de campo, né, na área de vendas, vai falando com o cliente, mesmo de férias. Você acha que o quê? Que é um medo de alguém estar tomando o lugar dele? Exatamente. Ele entra nessa insegurança de que ele é substituível. Todo mundo é substituível. Todo mundo, sem exceção. Só que a insegurança dele como profissional coloca ele na situação assim, estou de férias, mas eu não posso deixar a peteca cair. Por quê? Senão vão me mandar embora. E aí ele entra no medo, ele nem descansa e nem trabalha. E aí o que adiantou? Ele saiu de férias, pegou 20 dias, pegou 30 dias e volta tão cansado mentalmente quanto saiu. E não adiantou nada. Mas então eu quero dar, se vocês me permitirem, eu quero dar uma, não é nenhuma dica, que eu acho que não tenho tanta credibilidade assim para dar dica, mas eu quero dar uma sugestão para quem está nos assistindo. Se você tem essa sensação de que você sai de férias e você precisa manter ali a sua presença, né, lá no seu ambiente de trabalho para não esquecerem de você, para não acharem que você é dispensável e correr o risco de ser mandado embora, eu quero pedir para você rever isso, além do motivo pelo qual o Pailu falou. Você pode acabar voltando mais cansada ainda e cometer erros, mas você pode inclusive estressar os seus colegas com esse comportamento. Você vai passar talvez uma imagem de uma ansiedade, de uma falta de confiança nos colegas, que pode inclusive deteriorar a sua credibilidade. Porque alguém que sai de férias e toda hora fica mandando mensagem, querendo saber, e você quer saber aonde isso também é um perigo? No líder que sai de férias e fica toda hora acionando a sua equipe. Ei, como é que estão as coisas aí? E aí, tá tudo bem? E aí, como é que tá aquele negócio? E aquela negociação? O recado é absolutamente simples. Eu não confio em vocês. Vocês não têm capacidade de trabalhar sem a minha presença aí. Bom, se as pessoas de verdade não têm capacidade, são ainda muito júniores, então eu acho que o líder tem que pensar em deixar um outro líder sênior no lugar dele. Se você é dono do seu próprio negócio, não tem outra pessoa para você deixar, então talvez você dê o passo maior do que a perna. Poxa, você abriu um próprio negócio, tem um monte de funcionários, eles não estão preparados, você está esgotado, precisa sair de férias. Sai de férias, mas precisa ficar ligando toda hora, reveja a sua estratégia corporativa, reveja se você não deu o passo maior que a perna. Mas no mundo corporativo, vou chamar aqui de mais tradicional, ou seja, uma empresa, né, que tem ali um grupo de pessoas, várias lideranças e tal. Um líder sai de férias, uma líder sai de férias e fica toda hora acionando a sua equipe. Por mais júnior que seja essa equipe, deixa um outro líder ali ocupando. Porque se você fica interferindo, o recado é péssimo. Você não confia na sua equipe ou pior, você é uma pessoa neurótica. Você é uma pessoa... Você está, na verdade, escancarando a sua insegurança. Exato. Está deixando uma imagem muito ruim de ansiedade e de incapacidade de cuidar da própria vida. Eu acho que vale a pena rever esse comportamento, caso alguém que esteja nos ouvindo se pegue pensando, realmente, quando eu saio de férias eu fico ligando toda hora para minha equipe. É mesmo? Eu sugiro rever esse comportamento. E tem uma reflexão em cima disso, né? Porque se você sai de férias e continua conectado à empresa, ligando, mandando mensagem, falando com o cliente, ou falando com o time, se for líder e coisa e tal, é aquele lance que a pessoa não vai admitir, mas ela está insegura com relação ao trabalho dela, né? Mas entenda uma coisa, se você ficar doente, ou se você der trabalho, ou se você em algum momento não performar como vem historicamente, e a performance de régua só sobe, nunca desce, né? Você é dispensável do mesmo jeito. Então, às vezes está na insegurança de não correr o risco de perder o emprego porque sai de férias,
e fica doente, vai perder o emprego do mesmo jeito. Porque o corporativismo vai olhar para aquele que entrega. Ponto. Você é um número. Se você entrega, está dentro. Se você não entrega, não importa a razão. De alguma forma, você será dispensado. Então, cuide de si. Primeiro vem você. Depois vem o trabalho, depois vem as metas, depois vem a empresa, depois vem todo o resto. Mas se você não tiver bem, consigo próprio, não vai chegar em lugar nenhum. Não é? Mas eu quero desafiar esse cara aqui que está à minha direita, porque cada um de nós tem uma configuração diferente no seu jeito de empreender, né? Eu sou um empreendedor, mas eu não tenho muitos funcionários. Você está empreendendo, mas num processo hoje que está no estágio X. O Júlio tem um negócio próprio, já maduro, num determinado grau, né, de maturidade que o business precisa ter. E você tem ali umas 8 ou 9 pessoas, talvez, que são funcionários do escritório ou trabalham só para o escritório. É por aí. Comigo, com a Raquel, são 12 pessoas total. Recentemente você tirou alguns dias de férias, viajou, estava inclusive fisicamente distante, não era uma coisa que você chegaria em um dia de volta rapidinho. Sim. Como é que é, como dono do próprio negócio, que tem funcionários e que às vezes quer também sair de férias, você tem filhos pequenos, deixar o negócio na mão dos outros? Não, assim, eu acho que eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com as férias. Eu não tenho nenhum estresse de... Ao sair de férias estou preocupado com o escritório. Eu acho que não, assim, acho que há muitos anos a gente acabou em grande parte por conta da equipe mesmo. É aquilo que você falou. A gente tem pessoas no escritório que estão resolvendo, que têm maturidade suficiente para fazer as coisas andarem e resolverem. Mas, assim, por outro lado, eu também tenho responsabilidades que acabam sendo somente minha, assim, era coisa... sei lá, por exemplo, geralmente boa parte dos atendimentos, né? Assim, chega um cliente novo, eu que faço esse atendimento. E eu não tenho uma outra pessoa no escritório que geralmente faz isso. É uma empresa pequena, 10, 12 pessoas é pequeno. Então, assim, o que eu faço geralmente? Eu nunca estou demandando de ninguém no escritório enquanto eu tô fora, mas eu também não estou totalmente desligado. Assim, eu estou vendo algumas mensagens e 90% dessas mensagens de um e-mail, alguma coisa, é coisa que eu consigo resolver depois ou coisa que o pessoal do escritório está resolvendo. Mas se eu tenho alguma coisa para responder ali, por exemplo, alguém está querendo marcar alguma conversa, geralmente eu demando, eu passo, eu falo, olha, entre em contato com essa pessoa porque eles estão entrando em contato direto comigo. Ou aconteceu, né? Durante a viagem lá, deu um problema num software que a gente tem a licença e tal, e eu que tenho acesso a isso aí. Eu estava dentro de um barco lá, fazendo um passeio de barco, acessando lá e resolvendo. Cara, resolvi, acabou. Foram 5 minutos ali de alguma coisa que eu tinha que resolver online. E hoje, o mundo online acho que ajuda com isso. Então, assim, por isso que eu falo assim, eu não tenho uma relação ruim, eu acho que eu tenho uma relação boa, porque tá ok, eu como dono do negócio, tem algumas coisas que eu preciso estar no controle, né? Não é simplesmente eu tenho, não, vocês se viram aí, né? Eu preciso ter algum tipo de controle, mas não é um controle de cobrança, do tipo, tá tudo certo, tem alguma coisa acontecendo? Tipo, se tiver alguma coisa que não tá certo, que não tá dando certo, eu sei que eles vão entrar em contato comigo e eu vou conseguir resolver. E outra coisa que eu acho que ajuda a evitar esse tipo de situação que você falou, né, o pessoal sai de férias, mas tem que estar constantemente vendo se está conectado. É o quê? Férias coletivas. Chega no final do ano, né, entre Natal e Ano Novo, a gente percebeu que era um período que boa parte dos projetos, das obras, cara, tá muito devagar. Daí a gente assumiu, cara, faz alguns anos já. A gente tira 15 dias todo mundo fora do escritório. Cara, e quem quiser contratar o seu escritório tem que saber que esta é a regra do seu escritório. Exato. E, assim, a gente percebeu assim, que nesse período é difícil ter alguém procurando. Se tiver alguém procurando, tem uma mensagem automática. Ele fala, olha, eu vou te responder tal dia. E, cara, sem incêndio nenhum, sem problema nenhum, não tem... Então, assim, resolve esse período já de, olha, todo mundo vai ter pelo menos 15 dias de férias e não vai ter nada para resolver porque não tem ninguém no escritório. E essa é uma estratégia boa. Você sabe que você me fez lembrar de uma época que a gente tinha um líder, que não está mais aqui entre nós, que ele enfrentava, era uma liderança de vendas, enfrentava essa coisa do, eu quero sair de férias tal data, eu quero sair de férias tal data. E na composição dos interesses da companhia, ela pode interferir nas suas férias, né? É regra isso. E
não conseguia encontrar um ponto de equilíbrio. Então, porque todo mundo queria sair e sempre criava lacunas que comprometiam a performance, porque corpo de vendas é dia a dia, né? A gente falou, bom, cara, eu já sei como resolver, já que vocês não conseguem resolver, eu vou resolver de um jeito aqui mais prático. E ele determinou tal data perto do Natal e tal data X dias depois do Férias Ano Novo, coletivas. que todo mundo, inclusive ele, saia de férias. E não tem venda nesse dia, nesse período. E tá tudo Programem certo. as vendas, Então né, você, pros clientes. exato, você acelera, você estica um pouco mais antes de chegar o período de festas, né? Cumpre a sua meta e todo mundo entra num recesso e volta todo mundo junto na próxima data. Foi uma solução boa. Muitos torceram o nariz, porque quem não tem filhos, não segue a jornada a agenda de férias, né, da escola, Escolares, né? entendeu? Então acha que esse período é um período que, se for viajar, os custos do turismo são muito mais elevados, né? Então tinha torcida que falava, cara, mas não é uma data boa para mim, né? E tinha outra turma que eu achava maravilhoso, porque batia justamente com as férias dos filhos e coisa e tal, né? Enfim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio para isso. Sabe que assim, eu dei o exemplo da minha empresa, que é minúscula, mas eu tenho meu cunhado, ele está morando hoje na Suécia, ele está trabalhando na Volvo lá. E daí, até por conta dessa cultura europeia, né? Porque na Suécia, cara, inverno, 11 meses de inverno, um mês de verão, né? Tipo isso. Chega no verão, é férias para todo mundo, cara. Na empresa inteira. E Volvo não é uma empresa pequena. E ele falou que o primeiro ano que ele estava lá, tipo, ele não tirou férias, porque ele estava numa posição de direção e tal, então ele poderia escolher se ele não ia tirar ou não. Mas assim, era todo mundo que estava tirando férias. Então ele foi pro escritório, não tinha ninguém lá. No segundo ano, falou, cara, vamos sair de férias também. Então, assim, foi viajar com ele, inclusive, agora. Mas é isso, assim, era uma empresa grande que tomou essa decisão. Falou, olha, o melhor momento para tirar férias é o quê? Pô, é verão, para você ficar fora de casa, férias de crianças e tudo mais. Assumiu e dá férias, um mês de férias para todo mundo. Um mês ou mais, até se bobear. Legal. Mas quando você falou essa história do diretor, que determinou ali um período, porque as pessoas, né, o time não conseguia achar um acordo e algumas pessoas torceram o nariz, de verdade, sem querer ser violento, mas infelizmente eu acho que o que eu vou falar pode machucar algumas pessoas, não é a minha intenção, mas se você não concorda, pega as suas coisas e vai embora. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco, turma, não é um estado de violência, isso eu dispenso. Aliás, história de bastidores, né? Estávamos de manhã, enquanto a gente tomava um café antes de começar a gravação e tal, trocando ideias sobre coisas da vida, da sociedade, e eu falei pro Pailu, poxa, tô querendo fugir um pouco, né, de gente que vem com discurso violento, mas não é a violência proposital. Mas a gente precisa voltar pelo menos para um estado onde as coisas têm algum grau de regra e de determinação. Quando a gente tenta acomodar todo mundo é muita gente. Se cada um quiser fazer do seu jeito, então daqui a pouco a organização vai se esgarçar e ela não vai parar de pé. Então, se cada um quer fazer do seu jeito, então cada um que vire profissional autônomo e arque com as consequências, com os riscos. Mas eu acho que essa questão das férias, turma, ela impacta tudo. O indivíduo da organização, o indivíduo empreendedor, o autônomo. E esse papo especificamente surgiu aqui porque uma cliente que trabalha numa empresa de sementes, ela comentou isso comigo um dia. Ela falou, cara, sabe o que eu tenho sentido? Que os executivos têm medo de tirar férias. E eu achei esse tema perigoso. E aí comecei a pensar, trocar uma ideia com ela, falando com vocês, tá? E esse tema aqui surgiu pra gente. Mas eu acho que esse tema ele é dramático em vários enredos, mas especialmente por duas grandes colunas. Uma é a coluna do mundo online, digital, que é um mundo que faz com que a gente fique conectado o tempo inteiro. Né? Você até mesmo falou isso. Se de um lado foi maravilhoso você poder, do barco, entrar no seu celular e resolver tudo exatamente porque é tudo online e digital, por outro lado, você parou o seu passeio para fazer isso. Para você pode não ter sido um custo muito grande, mas há algumas pessoas que param as suas viagens de férias e ficam no quarto de hotel enquanto os filhos vão passear porque eles conseguem se conectar pelo notebook. Bom, alguns anos atrás, não é mais essa a realidade, mas alguns anos atrás simplesmente era inviável. Saiu de férias, ninguém consegue te achar se você estiver num barco. Então hoje a gente dorme com o celular do lado. Às vezes a gente dorme com o celular apitando que chegou mensagens. A gente não descansa nem mesmo quando a gente para de trabalhar no dia a dia cotidiano.
Pô, e aí chega nas férias, eu também não descanso, eu acho que isso é perigoso. A outra coisa perigosa é essa dinâmica de que a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro e a gente tem que produzir cada vez mais com menos. E por que essa dinâmica ela é tão perigosa? Eu acho que a gente já falou disso aqui em algum outro episódio. Porque o mais, ele é infinito. Então, digamos que nós gravamos, um exemplo, gravamos ou conseguimos 1.000 pessoas para nos seguirem a mais num determinado mês aqui no podcast. Não, agora o mês que vem a gente quer 2.000 e no outro mês a gente quer 3.000 e 4.000. O resultado, pedir mais resultado, tem um teto infinito. Não tem teto, né, na verdade. Mais, eu quero mais 2% de lucro, eu quero mais 3% de aumento de faturamento. O menos, ele tem um limite. Eu não posso descansar menos do que um X de horas por dia. Então antes a gente talvez entrava em média, vou fazer aqui uma conta simples, entrava às 8 da manhã para trabalhar, saía às 6 da tarde. Dá para você entrar um pouquinho mais cedo? Aí entra às 7h30. Dá para você ficar mais um pouquinho, aí fica até às 7, fica até às 8, fica até às 9, trabalha de sábado, de vez em quando trabalha de domingo para dar uma conectada. Bom, chega uma hora, turma, que assim, o dia tem 24 horas. Eu preciso dormir um pouquinho. Porque descansar é uma das coisas absolutamente necessárias da vida. A vida pede 5 coisas que são incontornáveis. Eu adoro ir no jogo de futebol, ir no estádio com os meus filhos, mas eu não preciso ir no estádio com eles. Eu adoro tomar cerveja artesanal, né? A gente já recebeu aqui alguns cervejeiros artesanais para conversar com a gente sobre vários temas. Eu adoro, mas eu não preciso. Mas eu preciso de 5 coisas, o Júlio também, o Pailu também, qualquer um que esteja nos vendo precisa. Eu preciso respirar, é absolutamente incontornável, preciso respirar, preciso me hidratar, preciso tomar água, né? Consigo ficar até uma semana sem beber água, mas no 8º dia meu corpo colapsa. Eu preciso me alimentar. Talvez eu não precise comer um hambúrguer super bacana daquela hamburgueria XPTO, que eu adoro, mas eu vou precisar me alimentar em algum momento. E eu preciso descansar. Turma, em algum momento é preciso parar o corpo. O 5º, e a gente está combinando aqui que em algum momento vai fazer talvez uma série de programas só sobre isso, eu preciso ter clareza de um sentido na vida. O sujeito respira, come, bebe e dorme um pouquinho, às vezes que nem um zumbi, se ele não tem um sentido na vida. A gente precisa de um propósito na vida. Mas o descanso, ele não é uma questão se eu quero ou não quero, se eu gosto ou não gosto. Eu preciso. É necessário. Diria, não é opcional, né? Não é opcional. E aí no ambiente onde eu tenho que entregar cada vez mais com menos, beleza, pediu mais, teto infinito, né? Ou melhor, não tem teto. O menos, cara, uma hora eu não tenho menos horas para descansar do que isso. Menos do que isso eu colapso. E isso está virando uma força, né? Uma competição ali de forças perigosas no mundo organizacional. De um lado me entrega mais, do outro descansa menos. Quão menos eu consigo descansar do que dormir 6 horas por dia? Eu sei que tem gente que vai dizer, não, eu não preciso dormir 6 horas, eu durmo 4 e já tá bom. Tudo bem, não vou nem entrar no mérito aqui se alguns organismos podem dormir só 4 horas e ficar tudo bem. Mas no geral o que a gente tem aprendido com os estudos é, no mínimo 6 horas você precisa dormir, mas há pessoas que precisam dormir 8. E aí... Mas historicamente não fala assim que o dia tem 24 horas. E 1/3 dela você está dormindo. Então são 8 horas de sono. Tem gente que não precisa de 8, né? Com 6, com 4, enfim. Aí vai nas exceções. E tem gente que precisa de 10, de 12 horas para estar completamente restabelecido. Mas a média é 8, né? É isso. A gente não descansa só dormindo, né? Eu preciso também. de 8 horas, cara. E se eu dormir 6 horas, fica faltando para mim. Mas e não é só descansar dormindo, é descansar também numa conversa com a família, descansar lendo um livro, é descansar meditando, orando, fazendo nada. Eu quero trazer uma coisa aqui, para a gente também já ir arrematando. Vocês já ouviram falar do Tao Te Ching? É um livro que, pelo pouquinho que eu pesquisei também recentemente, ele pode ter sido escrito, né, por um sábio chinês, ou ele pode ter sido, na verdade, uma coletânea de grandes ensinamentos. Há várias formas de se traduzir, é difícil até traduzir, mas no geral eu vejo que a tradução do Tao Te Ching é o caminho da verdade e da virtude. Então são várias máximas que falam sobre como levar uma vida melhor, como você aprender
né, a ter uma vida melhor e um livro assim milenar, escrito na China. Tem um conceito lá, eu não sei se eu vou pronunciar direito, que é o Wu Wei, né, W-U-W-E-I, né, com um hífen no meio, que diz o seguinte: a gente precisa assumir que a vida é caos. E sendo a vida caos, ou seja, as coisas vão acontecer diferente do que eu quero, uma boa forma da gente lidar com a vida é a gente aprender a não agir. É meio polêmico, porque alguém pode levar isso para uma vertente de preguiça, de vagabundagem. Não, então o que ele está querendo dizer? Que eu tenho que ser vagabundo? Não, ele está querendo dizer que tem momentos na vida que a gente precisa agir não agindo. Aliás, muitas vezes eu ouço essa expressão, é aprender a jogar parado. E aprender a jogar parado, às vezes, pode ser: eu preciso descansar. Eu preciso parar um pouco e abrir mão de querer controlar tudo, porque o excesso de controle denota muitas vezes uma obsessão, uma paranoia. Quem tenta controlar tudo certamente vai terminar frustrado. Então tem horas que descansar também é aprender a jogar parado. Até porque, turma, se toda hora você está lá e você não pode sair dali, porque se você sair daquela engrenagem, daquele ambiente, daquela empresa, as coisas não vão acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas não vão conseguir enxergar o seu real valor. Porque se elas nunca sentem falta de você, se elas nunca sentem a sua ausência e descobrem o tamanho da importância da sua presença, elas não vão conseguir dar o valor adequado. Eu falo muito isso às vezes para alguns clientes. Você precisa parar de fazer tanto. Não é porque você não possa ser generoso, é porque você não está deixando as pessoas sentirem a sua falta. E se elas não sentirem a sua falta, elas não dimensionam o tamanho da sua importância. Existe até uma piada interna no mundo corporativo que fala, né? Se você sair de férias por mais de 15 dias e ninguém sentiu sua falta, uma luz amarela acendeu. Olha que perigoso isso. Olha, a gente está dizendo para a pessoa: você tem que viver paranoico. E eu acho que isso é ruim. Eu acho que isso machuca as pessoas. E o último ponto aqui é que a maioria de nós aqui, eu ia falar, nós aqui nessa mesa, todos os três, né, estamos nessa situação. Mas muita gente, não sei se é a maioria, mas muita gente tem filhos e filhas, tem sobrinhos, tem crianças e adolescentes queridos. Qual é o exemplo que nós estamos dando para um adolescente, para uma criança que não racionaliza como a gente racionaliza as coisas, não pondera, porque o seu próprio equipamento cerebral, né, o córtex pré-frontal, essa região aqui atrás da testa, que faz todo o processo analítico, lógico, e que só vai acabar de se formar, como a gente já falou aqui algumas vezes, Daniel Siegel explica isso muito bem no livro Brainstorm, ele só vai acabar de se formar por volta dos 20 a 22 anos. Imagina esse garoto, essa garota olhando pra gente ali: não, eu não posso sair de férias, eu tenho que trabalhar porque eu sou insubstituível, porque se eu sair vão tomar o meu lugar. Qual é o recado que eu tô dando pra ele? Ou o recado que eu tô dando é: o mundo corporativo, trabalhar é uma bosta, porque você vai trabalhar sempre neurótico, sempre, né, pressionado, ou então é uma bosta e eu nem quero ir pra lá. Você tá louco? Você acha que eu quero essa vida? A Roseli Saião fala disso. As gerações, né, as pessoas que vão ficando mais velhas, estão surpresas dos mais jovens não quererem trabalhar tanto, dos mais jovens, às vezes, abrir mão de um bônus grande, de um salário, se tiver que, para isso, trabalhar 12, 13 horas por dia. Vocês estão surpresos? Ela falou: por que vocês estão surpresos? É uma geração que ouviu pai e mãe voltar para casa, muitas vezes dizendo: eu não aguento mais aquele lugar é um inferno, eu não vejo a hora de sair de férias. E aí sai de férias e continua trabalhando. Espera um pouquinho, você pode ter ganho muito dinheiro, papai e mamãe, mas eu estou vendo que você está sempre infeliz. Eu vou para aquele lugar e nós estamos surpresos desses jovens não quererem trabalhar muito. Eu acho que dentro deste enredo, alguns deles estão certos. Claro que tem o outro lado perigoso, que é: ok, como é que você vai ter então o seu PlayStation? Como é que você vai comprar todas as roupas que você gosta, etc e tal. Mas eles não quererem ir para esse lugar infernal onde a gente trabalha muito, mas está sempre reclamando, olha, você vai me perdoar, até eu no lugar deles chegaria nessa conclusão, se eu visse, né, os meus exemplos só reclamarem e sempre estarem cansados, mas não poderem sair de férias ou não poderem desconectar. Não quero ir para esse lugar, estou fora. São os exemplos, né? São os exemplos que mobilizam, né? Eu lembrei, não sei se tem a ver com isso, mas eu lembrei de um ditado taoísta
que ele fala mais ou menos o seguinte: o camarada derrubou um machado dentro da água, aí o tolo ele vai lá e pula dentro da água tentando procurar e achar e tudo mais. Mas o sábio, o que ele faz? Ele espera a água acalmar, a poeira baixar para ele conseguir ver onde que está o negócio. Depois ele entra lá para conseguir pegar. Tal tetinho. Porque é isso, cara. Vai com calma. Às vezes a paciência, a calma, a tranquilidade, o descanso, ele tem um papel muito importante, né? E o agir não agindo é agir. De novo, não é o... Nossa, mas seu vagabundo, você podia ter pulado no lago. Eu estou agindo. Eu estou agindo controlando a minha ansiedade, controlando a minha culpa, né? Porque a gente fala aqui, né? Quem tem medo de férias? Às vezes a busca, o ato de descansar gera uma culpa no indivíduo. Não, mas eu não estou aqui parado, vagabundo. Eu estou controlando a minha ansiedade, esperando a água baixar para enxergar com mais clareza onde está o machado. Isto é de uma inteligência. Exato. Que significa agir não agindo. Muito bem. Senhores, alguma coisa que a gente precise fazer antes de descansar? Não, é só uma técnica que eu escutei, que eu não sei se realmente procede. Acho que os especialistas podem dizer depois. Nos corrijam se eu estiver equivocado aqui. Mas dizem que você tirar férias de 7 dias não resolve. Porque você leva, em média, 7 dias para desacelerar de todo um ritmo que você vem do mundo corporativo, né? Do trabalho em si, que demanda muito. Então imagina o seguinte, você tira 10 dias de férias. Até o 7º, você ainda está conectado com o status quo. A partir do 8º dia, você começa a entrar em relaxamento. Aí está no 9º, está no 10º, já tem que voltar. Você não descansou. E fora que o último já gera ansiedade da volta, né? E aí o que falam? Quando você também está 20 dias ou mais de férias, de 21 para frente, você começa a ficar totalmente desconectado, totalmente, do que você vinha fazendo. Então, quem tira 30 ou tem férias acumuladas, acaba fazendo 2 de 20, né, 40 dias corridos e tal, ele também vai ter muita dificuldade para voltar. Então, pouco tempo não desliga e não oxigena. Muito tempo oxigena demais e perde interesse. Talvez a média seria 20 dias, entre 20 e no máximo 30 dias. Porque depois disso realmente pode ser nocivo para ambos os lados. Então, se essa é a média, independente de ser 20, 30 ou 10, né, tem que descansar. E se você não descansar, você não produz. Se você não produz, você não tem saúde. Se você não tem saúde, nada disso para em pé. Desafio, então, quem nos ouviu, comenta aí o que você acha. Uma semana tudo bem, sair uma semaninha já consegui descansar, preciso mesmo dos 30 e não vou me desconectar, ou preciso dos 30, vou me desconectar e depois dou um jeito. Queria ouvir um pouco, dá para comentar tanto no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, se for pelo Spotify, o Spotify permite hoje que você comente também, tem espaço ali para os comentários. Nos ajuda aqui a entender um pouco da tua opinião, porque vai nos ajudar também a arrematar outras questões para a gente trazer aqui. E manda esse episódio para quem está precisando de férias também, boa, né? Manda boa. quem estiver precisando de férias, fala, olha, segue aqui ó, para você escutar. Falando nisso, vamos parar um pouquinho e vamos sair de férias? As férias pelo não, menos né? deste episódio. Tá bom. Então tá bom. Legal, gente. Obrigado, Dan. Obrigado, Valeu, Júlio. Pailão. Valeu. Querido. Obrigado, audiência. E até nosso próximo encontro. Valeu.